Seja muito bem-vindo, professor. Seja muito bem-vindo você que semanalmente vem aqui no nosso canal, no canal da AD Blue, buscar informação, buscar subsídio. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e pedimos que você continue cada vez mais se preparando, cada vez mais trazendo ferramentas para produzir uma aula melhor para os seus alunos. Peço para você que nos ajude a divulgar também o nosso canal no seu grupo do WhatsApp com seus professores lá, divulgue. Nós temos todas as semanas todos os etários disponíveis aqui, desde o maternal até a classe de adultos. Então você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Nós oramos para que Deus continue despertando no seu coração esse desejo de ser um mestre por excelência, né? Essa semana, nós estamos na primeira lição desse terceiro trimestre, a lição de jovens, como de praxe, nosso conteúdo da CPAD, as revistas de escola bíblica da CPAD. E nós estamos, na segunda lição, na lição de número 2, que é desfrutando a alegria na esperança da salvação. É uma lição que tem por intuito despertar essa consciência da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade mediante aos problemas da vida, né? E esse trimestre, ela está toda suportada, toda baseada na primeira carta de Pedro, né? Um dos últimos relatos, o último relato de Pedro, esse apóstolo da alegria, né, como ele é colocado teologicamente falando, devido à sua exposição de bom grado. A primeira seção da sua carta tem esse cunho de despertar no pessoal que era endereçado à carta, essa consciência de vida feliz. Meus irmãos, essa lição ela tem como texto o começo da carta de Pedro, né? O terceiro versículo do primeiro capítulo, que diz assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A síntese é a seguinte: a salvação em Cristo produz esperança legítima e alegria verdadeira, e capacita espiritualmente o crente a enfrentar os sofrimentos e desafios deste mundo. Eu fiz uma síntese a partir de um livro do Agostinho, um dos livros que eu indiquei hoje, que é o livro Vida Feliz, que diz assim, ó: necessário que se procure um bem permanente, livre das variações da sorte e das vicissitudes da vida. Ora, não podemos adquirir a nossa vontade, tampouco conservar para sempre aquilo que é perecível e passageiro. Aí no final desse raciocínio ele faz a conclusão do que é verdadeiramente a vida feliz, que é a seguinte: logo, quem possui a Deus é feliz. O livro que ele destaca isso aí é um livro chamado Vida Feliz. Meus irmãos, como de praxe, os objetivos são 3. O primeiro deles é saber que o cristão foi regenerado para uma esperança viva. De igual modo, destacar a alegria decorrente da salvação. E em terceiro ponto, ressaltar a salvação em Cristo, que é o fim da nossa fé. Meus irmãos, tenta não fugir desses 3 objetivos, tenta manter sempre muito estreito, não divagar muito em seu raciocínio, para que você venha atingir em totalidade os 3 objetivos. Porque eles são muito alinhados ao outro, um é gatilho do outro, né? São quase parecidos, quase esbarram no outro. Então é interessante você ter essa consciência de manter-se fiel aos objetivos. A interação que eu quero passar para vocês é um resumo, na verdade. Você não vai fazer bem uma interação, você vai fazer uma contextualização de um tema que é contraposto à proposta de vida feliz de Pedro, né? Eu quero que você faça uma exposição do que é a pós-modernidade. Sem ser muito técnico, você não precisa ser muito técnico, incorrer em muitos autores, não é esse o objetivo. É você trazer os conceitos teóricos de pós-modernidade para a vida ordienda, para o dia a dia das pessoas, principalmente dos seus alunos. Eu vou passar para vocês aqui pelo menos alguns pontos principais que você pode destacar sobre as características da pós-modernidade. É interessante você ter a sensibilidade de elencar aqueles que têm mais coerência ou faz mais parte da rotina, da vida, da comunidade ao qual você está inserido, né? O primeiro ponto que é interessante você fazer um destaque sobre o que é a pós-modernidade é a partir do materialismo. Na nossa sociedade é extremamente comum a visão materialista. Nós somos bombardeados a todo momento, incentivados a todo momento a ser materialista, a ser consumista. Nós somos seres consumistas. Isso
acaba reverberando nas nossas igrejas. Hoje, a maioria dos nossos crentes tem uma visão consumista em relação ao culto, em relação à igreja. O mesmo sentimento que o movimenta a ir assistir o culto é o mesmo sentimento que movimenta a ir ver um show, entendeu? A comprar um ingresso para ir no show. Então isso cria nos nossos irmãos, cria nos crentes das nossas igrejas a mentalidade de consumidor. Ele não vai para prestar um culto ao Senhor. Ele não vai para fazer um sacrifício agradável ao Senhor, para separar um tempo de adoração. Ele vai para consumir o louvor, para se entreter durante a palavra, para consumir as ofertas, para dar aquela oferta em troca de algo, né? É comum eu passei por uma experiência onde, analisando as pessoas dentro de uma igreja, e diversas pessoas passaram por um copo plástico jogado no chão e nenhuma delas teve a sensibilidade de se tocar que aquele copo estava sujando um bem comum de todos, que era a igreja, o local, as dependências da igreja. E nenhum deles teve a sensibilidade de ir lá pegar esse copo e jogar no lixo. Era comum, era mais um lixo, existe gente que é paga para isso. Então, essa mentalidade de consumidor é extremamente comum nas nossas igrejas. Você pode dar esse exemplo referente ao materialismo, ao consumismo. Um outro ponto muito comum, outro pilar da pós-modernidade, é a mentalidade hedonista, né? O hedonismo é uma filosofia extremamente comum, extremamente antiga, que começou no século IV a.C. com um personagem chamado Epicuro. Epicuro era um filósofo que criou uma escola filosófica chamada Jardim de Epicuro, onde ele ia lá e fazia diversos pensamentos. Quando se fala, o senso comum hoje de hedonista soa um pouco muito raso em relação ao que de fato é a proposta de Epicuro. A consciência hedonista é aquela consciência de pessoas que vivem pelo prazer. O prazer é um fim em si mesmo. Elas não são pessoas que visam aquilo que é maior. Por exemplo, em contraposição à filosofia hedonista, nós temos a visão da metafísica de Platão, que é totalmente diferente acerca da busca do prazer, da experiência por experiência. De igual modo, nós temos a figura de Zenon, que desenvolveu uma filosofia chamada estoica, que era uma filosofia de resiliência, de transformação, de ser guiado pela razão, de não se deixar influenciar pelos sentimentos que coabitam dentro do nosso ser, de igual modo, sempre manter em vigilância as ações externas, os acontecimentos externos, os eventos externos que tentam assaltar a nossa alma e fazer com que nós nos desviamos e cedemos às paixões inerentes à nossa natureza. E uma cena clássica que nós temos na Bíblia sobre essa discussão, esse embate dessas duas escolas filosóficas, é Paulo no Areópago. É interessante que Lucas destaca lá no livro de Atos justamente essas duas escolas. Paulo estava falando aos epicureus e aos estoicos, né? Aos hedonistas e aos estoicos. E isso fala muito sobre o nosso tempo. Mesmo com esse abismo temporal de 2000 anos, nós vivemos numa sociedade onde a busca pelo prazer é o que guia. E isso, muitas vezes, dentro da nossa igreja, dentro dos nossos púlpitos, pessoas, pregações, canções que têm uma visão, um incentivo muito ligado ao homem, muito antropocêntrico, colocando sempre o meu querer, a minha vontade atrelada, as minhas conquistas, as minhas posses, atrelada à felicidade. E isso é desastroso na vida cristã. É muito comum a gente achar que está muito ligado às concupiscências da carne, muito ligado a questões sexuais, a pecados financeiros, mas essa visão hedonista, ela pode ser muito pequena e, de igual forma, ser uma fissura, tornar a nossa cisterna rota, né? A gente não reter o Espírito Santo devido a essa rachadura que existe na nossa vida cristã, que é a busca pelo prazer. Eu quero que você faça essa seguinte experiência com seus alunos. Pergunte para eles quem deles, em pensar numa faculdade, pensar num curso superior, colocou em primeira posição o desejo do Senhor. Quem deles, ao optar, fazer um vestibular, ou mesmo já ir lá se inscrever em um curso de ensino superior, optou por ser útil no reino de Deus, né? Não, vou me formar em direito porque eu quero ser útil ao reino de Deus através da advocacia. Vou me formar em medicina porque eu vou estudar muito, me dedicar porque eu quero ser útil para o reino de Deus através da medicina. Não, a maioria das pessoas buscam aquilo que é mais rentável, aquilo que monetariamente lhe retribui mais. E isso é hedonismo, é busca por prazer, por satisfação, por desejo próprio, é manter a minha vontade acima da vontade de Deus.
E na pós-modernidade isso é extremamente comum. Outra filosofia também que você pode destacar, que é muito comum hoje vivenciar isso, é uma visão nihilista, existencialista e nihilista da vida. Nihilismo vem de nihilo, que no latim quer dizer nada, né? Vazio, é total ausência. E nihilismo tem como premissa, nós podemos mapear o niilismo desde Gorgia, lá nos pré-socráticos, mas ele foi muito estruturado a partir de Nietzsche, a partir de Sartre, a partir desses filósofos existencialistas do século XIX, XX e também algumas figuras do século XXI, que trouxe essa visão de que a vida é de fato agora, não existe por vir. De igual modo, se não existe por vir, não vale a pena nós vivemos nada mais do que o agora. Não precisamos projetar isso, não precisamos projetar o amanhã, nos preparar para o amanhã. Quando eu digo amanhã, não digo necessariamente um futuro dessa vida, mas o futuro vindouro, a vida após a morte, porque ela não existe. A vida é aqui e agora. Você deve estar pensando que isso é muito distante da sua realidade, mas quem nunca ouviu o jargão do tipo vivo agora, carpe diem, seja feliz agora, não se preocupe com amanhã? Tudo isso são sementes nihilistas que é semeada, disseminada na vida dos nossos jovens, né? De igual modo, você pode desenvolver o existencialismo, né? Que é essa visão, e existe uma escola forte de existencialismo cristã, que é essa visão de um vazio existencial, se lançar numa vida cristã totalmente pautada no desprazer, pautada na desesperança, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu escutei durante uma fala, que eu já escutei isso diversas vezes, é muito comum, mas me despertou justamente nessa fala, que a pessoa disse que a nossa geração, nós vivemos na era da depressão, na era da ansiedade. E eu discordo radicalmente, porque a ansiedade não é um privilégio da nossa sociedade. A depressão não é um privilégio da nossa geração. A depressão se instaurou na vida do homem a partir do momento que ele foi rompido, teve rompido a sua vida com Deus. A partir do momento que ele teve a sua vida, a sua comunhão com Deus, a cisão dessa comunhão com Deus, a partir do que Paulo fala em Romanos 3, de que nós somos destituídos devido ao nosso pecado, todos pecaram, por isso fomos destituídos da glória de Deus, se instaurou na alma humana um total e completo desespero, uma total e completa desesperança, uma depressão pela ausência do Criador, uma ansiedade pela incerteza do futuro. Então, a nossa geração não é a geração que mais viveu a depressão ou a ansiedade. A depressão e a ansiedade é um mal que seguiu a humanidade desde da separação do Éden e só vai se findar, ou pelo menos esteve atenuado na pessoa de Jesus Cristo e será totalmente extirpada quando ele voltar e nós voltarmos ao convívio total e pleno com Deus, né? Nós somos restituídos pela ação salvífica do Senhor e isso desenvolveu a esperança, que é justamente o que a lição traz para nós. A esperança em Cristo. A introdução, eu quero que vocês atentem comigo nas suas lições aí, que diz o seguinte: como tivemos a oportunidade de estudar na primeira lição, o contexto em que a primeira carta de Pedro foi escrita era desolador para os cristãos. Além de serem menosprezados socialmente, como se fossem uma classe inferior, exatamente por repudiarem a cultura e os costumes da época, os seguidores de Cristo eram hostilizados e violentamente perseguidos, principalmente por cidadãos e vizinhos não crentes. Esse contexto desfavorável fazia brotar no coração daqueles cristãos sentimentos de marginalização, desprezo e até mesmo desânimo. Era preciso revigorar neles a esperança viva e a alegria verdadeira decorrentes da salvação em Cristo. Pedro faz isso logo no início da carta, que é o tema que nós iremos estudar hoje. O primeiro ponto, né, o texto bíblico está lá em 1 de Pedro 1, do versículo 3 ao versículo 12. Eu não vou ler com vocês, vocês têm Bíblia e têm lição, mas é fundamental você fazer essa leitura com os seus alunos. Como de praxe, nós temos 3 pontos que já foram decorridos, 3 objetivos, e o primeiro objetivo é gerados para uma vida de esperança. O primeiro ponto é vida nova, né? O ponto 1.1 é vida nova, esperança viva. Fomos regenerados e temos entrado na vida cristã por causa da misericórdia divina. É a parte do reconhecimento dessa graça que o crente deve encontrar sua identidade e encarar os dilemas da vida.
é muito importante você começar a discorrer, porque esse primeiro ponto, ele faz basicamente uma construção na tentativa de desassociar felicidade com coisas terrenas. Então, o seu objetivo como professor nesse primeiro ponto é ajudar os seus alunos a desassociar, a tirar totalmente, tirar por completo essa consciência de que a nossa felicidade estará atrelada a coisas dessa vida. É muito importante os seus alunos saírem com essa consciência bem construída, porque a nossa felicidade não está atrelada a coisas dessa vida. A nossa felicidade, ela é totalmente suportada na pessoa de Jesus Cristo, na convicção da sua morte, na certeza da sua ressurreição e na convicção plena de que ele vai voltar e nós iremos reinar com ele em glória. Não está nas coisas dessa vida, por mais que nós temos uma sensação parecida com felicidade em momentos esporádicos dessa vida, tudo isso é apenas euforia, não é felicidade. É um sentimento momentâneo de euforia, de prazer, mas nunca é felicidade, porque felicidade é um estado perene, é um estado que não se finda, não se acaba. E como que coisas passageiras, como bens, como um carro, como um cargo, pode nos dar aquilo que é eterno, se eles são passageiros? Mediante isso, somente aquilo que é eterno pode nos conceder algo que é igualmente eterno. A felicidade só pode ser construída na pessoa de Cristo, porque ele é eterno, justamente o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, passando pelo Pai das luzes, ao qual não há oscilação, como se vê nas nuvens do céu. Então, construam na cabeça deles que felicidade, que é um estado eterno, esse estado transitório de felicidade, não é felicidade verdadeira, é euforia. Felicidade somente a pessoa de Cristo pode nos conceder. Então, o primeiro ponto é trabalhar essa consciência de gratidão, que Deus nos regenerou, Cristo nos regenerou. Ele, através do seu sacrifício, nos religou a Deus. Nós éramos totalmente mortos em nossos pecados e delitos, mas a partir da pessoa de Jesus Cristo, fomos religados. Tivemos a oportunidade de reviver, de vivenciar esse religamento, e isso nos proporcionou uma felicidade eterna, uma felicidade que independe das circunstâncias que nos cerca, que orbita em volta da nossa vida. Justamente entrando no ponto 1.2, que é porque ele vive, podemos crer. Enquanto o ceticismo, o ateísmo e o existencialismo e as demais filosofias humanas que emergem da pós-modernidade não conseguem fornecer um fundamento de esperança real para as pessoas, a vida cristã, com os olhos voltados para a cruz, dá significado e perspectiva de futuro a todos quantos recebem a salvação em Cristo. Uma frase do John Stott que faz muito sentido para mim nesse ponto o evangelho sem a cruz não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque somente a certeza de que Cristo morreu na cruz, levou sobre si as nossas dores e ressuscitou no terceiro dia, é que nos traz a convicção de que nós podemos crer no amanhã, crer no porvir, porque Ele vive, Ele morreu e hoje reina na destra do Pai. Justamente isso que deve nos guiar. Muitas pessoas se frustram por depositar a esperança no dinheiro e na política ou na capacidade humana, pois tudo isso é ilusão. Justamente o que eu falei aqui, esse raciocínio é muito bem construído por Agostinho no seu livro Livre-Arbítrio. Ele constrói essa consciência de que somente aquilo que é eterno pode nos dar algo eterno. Somente Deus pode nos dar um amor eterno. Por quê? Um amor verdadeiro. Por quê? Porque ele é eterno. O amor é um estado eterno. As pessoas da Terra, elas nos frustram. O amor prismado simplesmente na pessoa, ele não é amor, é paixão, é patos. O amor refletido em mim e direcionado para uma pessoa através do amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Por quê? Porque Deus, que é eterno, me concede o direito de vivenciar aquilo que é eterno, que é o amor. De igual modo, essa dinâmica vale para a felicidade. Se eu suportar a minha felicidade em um carro, eu posso ir lá e bater meu carro e a minha felicidade se acabar. Se eu suportar a minha felicidade num relacionamento, de igual modo, esse relacionamento pode se findar, essa pessoa pode morrer. Se eu suportar o meu relacionamento no meu filho, de igual modo, ele pode se acabar. Tudo isso são coisas perecíveis. Então, a minha felicidade suportada em algo perecível, ela é passível de desmoronar. Quando ela está suportada em Jesus Cristo, que é eterno, que não se oscila, então essa minha felicidade ela é constante.
ela é constante. Então, essa construção é muito importante você fazer para entrar já no ponto 3, que é uma herança superior. É incorruptível, incontaminável e não pode murchar. Trata-se de uma herança incomparável, imensamente mais valiosa do que os bens e tesouros deste mundo, os quais perecem, são maculados e desintegram facilmente. Tudo já foi muito bem construído aqui e você vai conseguir construir de igual modo muito bem com seus alunos. O pense desse ponto é muito importante também você passar para eles. Eu vou disponibilizar para vocês o slide, então você passa para os seus alunos, que é o seguinte: não confunda autoajuda com esperança cristã. Pela autoajuda, o homem olha para si em busca de respostas. Na esperança, olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. É muito complexo essa visão, essa dinâmica, esse fenômeno da autoajuda, do coaching cristão, porque são movimentos que se repetem, têm uma ação cíclica no meio cristão, logram muito êxito, enganam muita gente e muitas pessoas se perdem. Por quê? Porque suportam sua vida em coisas perenes, é uma visão antropocêntrica, é um olhar para dentro, não um olhar para o alto. No começo dos anos 90, surgiu muitas pessoas nessa linha da autoajuda, muitos autores e autores cristãos, por exemplo, Augusto Cury, com muitos livros de autoajuda, um autor chamado Reagan também, com a teologia da prosperidade, a afirmação positiva, essa visão de autoajuda, e eles disseminaram muito essa visão de que a felicidade está ligada ao meu querer, a palavra tem poder, aquilo que eu pensar, que for ligado aqui na terra vai ser ligado no céu. Então trouxe para o ser humano pós-moderno e crente essa visão antropocêntrica, quase que de super-herói, né? Uma visão de que ele é acima de tudo, ele pode controlar todas as coisas, ele é muito forte. Nós sabemos que nós somos falhos. Tiago fala na sua carta que o mesmo profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente. E ele passou por momentos de desesperança, passou por momentos de depressão, por desamparo, por desespero. Então, não acho que você possa alguma coisa. Construa nos seus alunos que eles não podem nada sem Jesus. Tudo que eles podem, tudo que eles alcançam. E Agostinho tem muito sucesso em desenvolver esse raciocínio, porque ele coloca todas as coisas na tutela de Deus, na soberania de Deus, na graça e misericórdia de Deus. O ar que eu respiro não é meu, é reflexo da graça de Deus. A força do meu braço não é meu, é reflexo da graça de Deus. Então, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu sou é por ele. Nada que eu tenho é de uma autoajuda. Eu nunca me ajudei a fazer nada. Eu nunca me ajudei a desenvolver nada. Tudo que eu tenho é por graça e misericórdia de Deus. Então, desenvolva esse ponto aí com seus alunos. O segundo tópico, o segundo objetivo é a alegria da salvação. E o primeiro ponto é a alegria no sofrimento. O apóstolo Pedro, ele desenvolve com muita propriedade a questão do sofrimento, porque ele estava passando por um momento de sofrimento. Então, é importante você contextualizar o cenário da carta. Pedro provavelmente morreu na perseguição de 64, levantada por Nero. Segundo a tradição, ele morreu numa cruz de cabeça para baixo, né? E Pedro, ele passou por diversos problemas. Ele estava ali no auge da perseguição de Nero e estava em Roma, né? Até que ele fala que escreve da Babilônia. Então ele estava ali em Roma e ele vivenciou isso. Alguns historiadores colocam que Nero colocava cristãos empalados, né, vivos ainda, pelas ruas de Roma e colocava óleo nesses cristãos e tacava fogo para eles servirem de fogueira. A perseguição empreendida por Nero foi violenta, foi uma perseguição sanguinária. E depois de Nero, vários outros imperadores empreenderam as mesmas perseguições e algum deles chegando a ser muito mais cruel que o próprio Nero. E o alvo principal, agora trazendo para a pessoa de Nero, o alvo principal de Nero era os cristãos. Ele tinha um foco, eram os cristãos. E Nero, ele não perdoava ninguém, até o seu tutor, que o filósofo estoico Sêneca, foi alvo dos seus massacres, né? Ele foi condenado à morte, ao suicídio, pelo próprio Nero, pelo próprio pupilo. Então, Nero não poupava ninguém, ele mandou matar sua mãe, era um homem cruel, e os cristãos foram alvo primário de Nero. Ele até colocou o incêndio que ele mesmo provocou em Roma na culpa dos cristãos.
Então Pedro, ele sabia muito bem o que os cristãos estavam passando, porque ele também estava passando. E ele era um alvo principal, porque ele fazia parte do grupo dos apóstolos. Então, quando ele escrevia sobre as provações, ele tinha muita propriedade, né? O ponto que eu destaquei aí diz o seguinte: essa alegria não se confunde com o estado de euforia, como eu já disse, ou com o sentimento de prazer passageiro. A alegria resultante da salvação não é um fim em si mesmo, mas sim o contentamento que advém da transformação interior e da comunhão que o crente tem com Deus. É uma alegria espiritual profunda. Qual que é a diferença da alegria do mundo para a alegria de Deus, a alegria dos céus, a alegria verdadeira do cristão? É que a alegria do mundo, ela acaba a partir do momento que a euforia acaba. O desejo, a conquista, a saciedade dos prazeres, tudo isso a partir do momento que ela acaba se instaura um processo de depressão profunda. Já a alegria em Deus, ela nunca se acaba, mesmo que você esteja sendo alvo de uma perseguição violentíssima, como os endereçados dessa carta estavam sendo alvos. Então, o homem sem Deus persegue sem sucesso algum tipo de alegria para a sua vida, mas a alegria não pode ser achada. Nós que somos achados pela alegria. Desenvolva esse contexto da carta histórica, esse contexto histórico da carta de Pedro com os seus alunos. Desenvolva com eles também, nesse segundo ponto, esse contexto histórico de Roma, essa perseguição de Nero, né, que até Paulo foi morto devido a essa perseguição de 64. Coloque alguns autores também contemporâneos que colocavam Nero como um louco, né, como um desvairado, devido a essa matança que ele fez, um genocídio, né, que ele promoveu. O segundo ponto é a fé que é provada. Os discípulos de Jesus serão hostilizados e perseguidos sempre que se manterem fiéis aos ensinos do Mestre. Em nossos dias, apesar de possuirmos uma ampla liberdade religiosa, todo aquele que se submete ao senhorio de Cristo também é passível de ser hostilizado, perseguido ou tratado com indiferença. Apesar de tudo, não devemos nos sentir atemorizados, pois sabemos que Deus está conosco em qualquer circunstância. O ponto principal desse segundo ponto, o destaque que você vai ter, é justamente trabalhar a consciência do sofrimento. O sofrimento cristão é uma forma de testar a sua fé. Assim como o ouro é provado e depurado pelo fogo, a provação na vida do crente ajuda a remover as impurezas e redunda em louvor, honra e glória. Tiago 1:2 diz que nós devemos ficar jubilosos, devemos considerar motivo de júbilo o fato de passarmos por diversas provações, pois a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança, tendo plena ação, sendo desenvolvida, sendo lapidada, faz com que não nos falte virtude alguma. A provação é permitida com Deus para que nós venhamos nos tornar virtuosos. Venha ser um modo de refinar o nosso caráter e que a gente venha ser cada vez mais virtuoso, desenvolvido. Então, a provação é uma academia de Deus para que você se torne cada vez melhor, cada vez mais crente, mais aproximado dele, mais cheio de virtudes, certo? E o terceiro ponto é Cristo, o motivo da alegria. Os destinatários da carta não chegaram a ver Jesus pessoalmente, mas o amavam e nele se alegravam. Assim como nós, né? O pense desse ponto é, à luz das escrituras, a alegria não é uma conquista, é uma dádiva, é um dom perfeito de Deus. O ser humano pode forçar um sorriso, mas somente a graça de Deus proporciona contentamento ao coração. Trabalhe também a questão de contentamento com os seus alunos. Trabalhe isso para que eles venham entender, né, o que de fato é a consciência cristã. O que de fato é a consciência cristã. O terceiro e último ponto é a maravilhosa salvação. O 3.1 diz assim: o propósito da fé. Cristo não morreu para te dar bênção. Esse é um resumo meu, viu? Cristo não morreu para te dar bênção. Ele morreu e ressuscitou para te dar salvação e vida eterna. Trabalhe com os seus alunos essa consciência de que Cristo não morreu para te dar um carro. Cristo não morreu para te dar um casamento feliz. Cristo não morreu para te dar um trabalho, não morreu para te dar salário, não morreu para te dar dinheiro. Cristo morreu para te dar salvação. Esse é o pilar da nossa felicidade. Esse é o sustentáculo da nossa alegria. Então,
se nós temos a consciência de que Cristo morreu para me dar salvação, eu tenho um estado de contentamento perene. Por quê? Porque a minha certeza já foi saciada na pessoa de Jesus Cristo. Todas as outras coisas que vêm para mim, eu sei que é beneplácito de Deus. Desenvolva nos seus alunos essa consciência de contentamento. Contentamento não é acomodação. A acomodação foi fortemente repreendida por Paulo aos Tessalonicenses, aqueles Tessalonicenses que ficaram sem trabalhar, ficaram jogados num canto, esperando Jesus voltar lá, querendo viver de fotossíntese. Não, Cristo não quer que você seja um acomodado, mas Ele quer que você tenha contentamento com aquilo que Ele te dá, porque é bênção dele. Então, ter contentamento é parte de uma experiência cristã genuína. Cristãos infantis vivem sem contentamento e devido a essa ausência de contentamento, vivem num ciclo de insatisfação, num ciclo de tédio, de não querer, que só traz consequências onerosas para a sua vida. O 3.2 é o seguinte: a salvação é pela graça. Fiz o resumo de Efésios aí, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo por si só já fala completamente sobre qual que é a origem da nossa salvação. A nossa salvação não está sustentada nas minhas qualidades, no que eu posso oferecer para o reino de Deus. A minha salvação está sustentada totalmente e absolutamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, pela graça que eu sou salvo, pela ação salvífica do Senhor, e de igual modo serei glorificado no céu pela sua ação salvífica. O terceiro ponto diz assim: a salvação revelada. A graça revelada na pessoa de Cristo desde a queda de Gênesis a Apocalipse. A graça, ela é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então, no nosso ponto de vista, o Cristo é o Senhor da história, Ele nunca deixou o controle da história. Todas as coisas estão estritamente sobre a tua vontade, a sua soberania. O pense do terceiro ponto é o seguinte: o crente não foi salvo para ser feliz, ele é feliz porque foi salvo, certo? Eu, como de costume, coloquei a conclusão para vocês, fiz um resumo da lição que diz assim, ó: vida feliz só é vivida em completude quando entende-se que é proveniente de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito. A ansiedade e depressão no mundo contemporâneo é o estado perene da criação desde a queda. No momento em que fomos destituídos da glória de Deus, um mal súbito de desesperança e desamparo tomou conta da psique humana. Somente com o restabelecimento da comunhão com Deus na pessoa de Cristo é possível restabelecer a vida feliz. A conclusão: como aprendemos nessa lição? Na primeira sessão da carta de Pedro leva os seus leitores a mensagem de ânimo e confiança em Deus. Mesmo enfrentando perseguições, esses crentes podiam se lembrar da graça de Deus e continuar a viver conforme a sua vontade. Desfrutem da alegria na esperança da salvação. É a mensagem de Pedro que ecoa na primeira sessão da epístola. Assim como os irmãos daquela época, somos inspirados pela palavra a encontrarmos uma legítima alegria que advém da nossa vida em Cristo. Em tempos de desânimo e desesperança e desespero, os salvos têm razão para viver de maneira esperançosa. Meu irmão, como de costume, eu vou indicar para vocês hoje, na verdade eu indico normalmente 2 livros, hoje eu vou indicar só um livro do Agostinho chamado Vida Feliz. Na verdade são 2 livros nessa série da Editora Paulus. Se quiser patrocinar nós, Editora Paulus, nós agradecemos. Esse livro é fantástico. Os solilóquios, mais uma série de pensamentos, mas a segunda parte, que é a Vida Feliz, é um diálogo entre Agostinho, sua mãe, seu filho e mais alguns discípulos, e é formidável sobre vida feliz. Ele desenvolve de forma muito profícua o que é de fato a vida feliz de um cristão. Então indico muita leitura para você, indico muita leitura para os seus alunos. Ele é um livro fácil de achar em PDF, se você quiser procurar em PDF, não é um livro difícil de se achar. Então, essa é a nossa lição, espero que você tenha gostado. Quero que você se inscreva também, curta essa página, que Deus venha abençoar cada vez mais. Você é sempre bem-vindo. Nós somos a AD Blue e somos gratos a Deus pela sua vida.